Boa noite, irmãos. Boa noite. Gostaria de compartilhar, com o irmãos da palavra de Deus. E o título que eu botei da nossa meditação desta noite é o desígnio e efeito das aflições. Na realidade, ninguém gosta, de provações, de passar por momentos difíceis de aflição, mas as aflições, são obreiras de Deus. A não ser o masoquista, O masoquista, ele gosta de sofrimento, Ele busca no sofrimento a satisfação própria, Mas nós não somos masoquistas. Mas os sofrimentos, as tribulações, até o momento que nós estamos passando hoje, Um momento muito difícil, complicado para toda a humanidade, Todo o planeta está sofrendo as consequências, desse vírus. Mas tudo isso, não é nada comparado, que realmente aqueles homens do passado, como Paulo escreveu, 2 Coríntios, no capítulo 4, dos versos 16 ao 18, 2 Coríntios 4, dos versos 16 ao 18, diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, Paulo ele instrui aqui, para que nós possamos ter um aprimoramento espiritual, ter uma ligação, com Deus. Nós devemos olhar para as coisas no futuro, no passado, que estão adiante de nós, as coisas celestiais. E Paulo, perturbado por todos os lados, perplexo, perseguido, podia chamar, suas provas de leves tribulações, de que poderá se queixar o cristão de hoje? Quando nós estamos lendo Testemunhos para a Igreja, volume 1, no caso de Ellen White e o marido, Tiago, quantas privações eles sofreram, quanto sofrimento eles tiveram, questões de saúde, doentes, enfrentaram problemas com neve, passavam até necessidades, fome, muitas vezes, mas eles nunca desistiram, apesar de tudo isso, desses sofrimentos que eles tiveram, de tudo que eles passaram. E nada é comparado, com Paulo aqui. Ele disse que tudo que ele passou, todos os sofrimentos que ele teve depois da conversão, de levar a palavra, não são comparados à glória futura que Deus tem preparado para aqueles que o servem. E nós, às vezes até sinto vergonha, de achar que nós passamos por sofrimento, comparando com o que aconteceu com Paulo, com tantos outros pregadores da palavra, em especial dos nossos tempos, Ellen White, seu esposo, por tudo que eles passaram, E nós devemos nos envergonhar, porque nada, do que nós passamos, é comparado a tudo, que eles passaram no passado em prol do Evangelho, em amor ao Evangelho, da pregação, de levar a palavra, em amor a Cristo. Porque Paulo, ele teve uma conversão genuína, teve um contato, com Jesus durante 3 anos no deserto. Esse contato, ele aprendeu de Jesus, ele foi transformado pelo Espírito Santo. E em 2 Coríntios, Paulo também ele relata, os sofrimentos que ele teve, as provações que ele teve, as dificuldades que ele teve, em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versos 24 ao 28. 2 Coríntios 11, 24 ao 28. Que diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio.
uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, e em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Então, Paulo ele passou por todos esses períodos difíceis na sua vida, né, em prol do Evangelho, em prol de Cristo, do amor a Cristo. E além de todas essas provações que ele teve, ele tinha um cuidado com as igrejas, né, porque ele pregava, né, e depois tinha que retornar ao lugar para ver se estava doente, se não havia, as pessoas não haviam apostatado, então tinha sempre esse peso também, né, além das privações normais, né, ele tinha esse cuidado também com a igreja. E todas as provas estão ligadas à nossa salvação. Por isso que Paulo diz que a gente deve olhar para as coisas que estão adiante de nós, não para as coisas temporais, para as coisas passageiras, porque nós iremos ser fortalecidos se nós olharmos, visualizarmos o que está diante de nós, né? O galardão que Deus tem preparado para cada um de nós. As aflições, elas são obreiras, como eu já falei, de Deus, ordenadas para o aprimoramento da vida do cristão. Como eu falei, a gente não gosta de sofrimento, né? De passar por dificuldades. Ninguém gosta disso. Mas elas fazem parte. Mas assim, né? Como Paulo passou, né? Como aquelas pessoas que pregaram o evangelho no passado, muitas pessoas morreram também em prol do evangelho, passaram por dificuldades, né? Ellen White, o marido, né? Mais atual, né? Da nossa época, quantos sofrimentos eles passaram em prol do evangelho. E ao serem encaradas sob o aspecto da cruz, as coisas dessa vida eram vaidade e futilidade. Porque eles não olhavam para isso, né? Para as dificuldades, mas eles olhavam para o futuro. E todas as coisas que estavam diante deles eram fúteis, né? Diante daquilo que Deus tinha preparado para eles. Então, a santidade, a dignidade, a honra e felicidade na presença de Deus são coisas que não podem ser vistas agora, exceto pelo olhar da fé. Nós não podemos visualizar, nós não temos, né, ideia do galardão que Deus tem preparado para nós, mas através da fé nós podemos visualizar. E como é que a gente vai ver aquilo que é invisível? Nossa mente ela toma um nível daquilo que nossos pensamentos, né, se demoram. Se pensarmos em coisas terrenas, deixaremos de receber a marca celestial. Diz que Paulo instrui que nós olharmos para as coisas futuras, as coisas que estão além da nossa visão. Seríamos grandemente beneficiados por contemplar a misericórdia, a bondade e o amor de Deus. Mas sofremos grande perda por deter-nos nas coisas terrenas e intemporais. Então, aquelas coisas que nós visualizamos, aquelas coisas que estão adiante de nós, nós olhamos, né? Às vezes nós nos demoramos nessas coisas e perdemos o contato com o céu. Permitimos que a aflição, o cuidado e a perplexidade nos atraiam a mente para a terra e fazemos com que um montinho de terra tome as proporções de uma montanha. Às vezes é um pequeno problema, né, de fácil resolução, e a gente faz uma tempestade em copo d'água. Como diz aqui, um montinho de terra, a gente faz, né, toma uma proporção, dá uma proporção de uma montanha, quando a resolução está diante de nós. Por isso que a gente deve olhar realmente, né, lendo esse texto, né, de 2 Coríntios 11, pelas aflições, né, que Paulo passou, né, pelos sofrimentos que ele teve, mas ele realmente estava determinado. Nós temos que ter determinação, temos que ter um esforço, né? Despender um esforço para nós realmente alcançarmos o nosso objetivo. Porque a vida espiritual, né? Hoje nós temos liberdade
Nós não passamos por privações como Paulo passou, né? No caso de Ellen White, Tiago White, aquelas pessoas que pregaram o evangelho, né? Eles sofreram realmente em prol do evangelho. Muitas pessoas morreram em prol do evangelho. E hoje, né, nós devemos nos envergonhar, né, diante da situação que nós vivemos, porque nós temos a liberdade religiosa, não sofremos perseguição, temos a liberdade de estarmos aqui, né, reunidos, mesmo online, né, e falar da palavra de Deus, do amor de Deus por cada um de nós. E as coisas temporais, elas não devem absorver toda a nossa atenção. Nós devemos nos demorar naquelas coisas que realmente vão trazer benefício para nós. E ler a palavra, buscar ao Senhor enquanto nós temos oportunidade, né? E a palavra diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, hoje nós temos a liberdade, nós devemos buscar, né, usufruir da melhor maneira possível dessa liberdade, a liberdade que nós temos. Exercitar, né? Cumpre a gente exercitar, disciplinar e educar a mente no que é espiritual, para nos determos nas coisas eternas, que se discernirão por meio de visão espiritual. Então, se tu tiver a visão espiritual, vai, né, exercitar essa visão, vai te disciplinar, vai te educar a mente, né, nessa parte que é mais importante, a parte espiritual. E nos determos, né, para o nosso crescimento, né, e para que nós possamos ampliar a nossa visão espiritual. Por isso que Paulo diz, nós, né, devemos buscar as coisas que são do alto, e não as coisas que são passageiras, né? E o nosso maior exemplo foi Cristo, né? Cristo, ele passou por momentos, veio para salvar a raça humana, se entregou de uma forma plena, né? E Isaías relata, né? Isaías 53, gostaria que os irmãos abrissem. Isaías 53, dos versos 3 ao 6. Isaías 53, dos versos 3 ao 6. A gente vai ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Jesus, ele foi o nosso, né, nosso maior exemplo. Ele sofreu por amor à raça humana, e nós devemos, dia a dia, né, valorizar tudo que ele passou em prol da raça caída. Então, ele foi o nosso maior exemplo, né? Ele carregou e tomou sobre si o pecado de toda a raça humana. E ele foi humilhado, desprezado, né? E foi morto daquela forma, né? Pregado numa cruz em prol da raça humana. Então, nós devemos valorizar esse sacrifício grande por amor, né, a cada um de nós. E realmente fazer, né, como Paulo, né, que ele relatou no final da sua vida, né, ele disse que em 2 Timóteo 4, de 7 a 8, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, Paulo, no fim da sua carreira, né, quando está perto, ele relatou isso para Timóteo. Ele escreveu uma carta no livro de Timóteo, escreveu a Timóteo, que disse que tinha combatido o bom combate e guardou a carreira, e agora estava aguardando a recompensa, né? O galardão que Deus tem preparado para todos, não só a ele, mas a todos
que o buscarem, que amarem, que quiserem, né? E a salvação está à nossa disposição. Então, nós possamos realmente não ficarmos desanimados. Até hoje, no momento que nós vivemos, nós estamos, né, vivendo uma vida tranquila, né? Sem privações, sem perseguições, sem aflições, né? Aquelas aflições que nós temos no nosso dia a dia são aquelas, né, que a gente transforma, né? Como diz ali o texto que eu li, um montinho de terra, impedir, né, que um montinho de terra não tome as proporções de uma montanha, né? E mesmo que o nosso corpo vá se gastando, nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior que o sofrimento. E nós não precisamos das coisas que se veem, coisas que pode ser visto, dura apenas um pouco, não é verdade? As coisas que nós vemos todas passageiras, mas o que não pode ser visto, ela é duradoura, dura para sempre. E Deus nos dá essa oportunidade através do nosso maior exemplo, né, que foi Cristo Jesus, que entregou a sua vida, né? E realmente nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós temos a oportunidade. Então, as aflições, elas têm que fazer parte da vida do cristão. Assim como aquelas pessoas, né, sofreram no passado em prol do evangelho, como Jesus, o nosso maior exemplo, sofreu por amor à raça humana, as aflições que estão, né, adiante de nós, principalmente, né, adiante de nós, as coisas que vão acontecer no mundo, né, no futuro não muito distante. Então, que nós possamos nos preparar, né, e fazer como Paulo, olhar para as coisas lá do alto, deixar as coisas, né, que estão aqui diante de nós, ao nosso, né, diante de nossos olhares, deixar essas de lado e trabalhar na nossa vida espiritual, olhando para as coisas futuras, nas coisas que são lá do alto. Então, que Deus possa nos ajudar, nos abençoar e nos firmarmos, né, na sua palavra, nas suas verdades, e buscar as coisas lá de cima e ter uma visão espiritual mais ampla, né? Deus possa abençoar a todos. Essa era a meditação que eu tinha para os irmãos nesta noite. Amém. Muito obrigado, irmão Marcos, pela meditação. Possamos, nas horas difíceis de nossa vida, que todos nós estamos sujeitos a provações, né? Possamos nos lembrar disso, né? Dessa meditação, e lembrar do que Paulo falou ali, como o irmão Marcos começou a meditação, em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, que ele chamou as provações dele de leves e momentâneas, né? Imaginem só, né? Paulo, do jeito, todas as provações que ele passou, se ele chamou elas de leve e momentânea, imaginem nós, né, irmãos? O que podemos falar, né? E a irmã White fala também que foi mostrado a ela, está na carta 5 de 1880, que no futuro, né, quando Jesus voltar, nós veremos quão intimamente todas as nossas provas estavam ligadas à nossa salvação. E como essas leves aflições produziram para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, lá no céu nós vamos saber, né, que Deus usa as provas, elas são obreiras de Deus para melhorar o nosso caráter, né, aprimorá-lo. Então, que Deus nos ajude a passar por essas provas confiantes em Deus, né? Nós não sabemos do futuro, não sabemos o que vai acontecer amanhã, né? Deus queira que contamos com a proteção de Deus todos os dias, mas se Deus achar por bem, né, nós passarmos por provas fáceis ou difíceis, que nós possamos ter confiança nele acima de todas as coisas. Se alguém tem mais algum pedido de oração para fazer, irmãos, que esqueceu de colocar lá no grupo, pode fazer agora, se quiser. Eu gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de estar ouvindo os irmãos também essa noite, né? Gostaria de pedir pela volta do Elton, que volta amanhã de lá, né? Então, que aonde ele estiver, que Deus possa estar com eles também, que ele possa voltar em paz, que tudo possa dar certo. E que Deus nos proteja da Covid, cada um de nós, né? E a gente está nesse momento bem difícil passando.
e pedir por todos os que estão enfermos também, que estão com essa doença, né? Que Deus possa ajudar a cada um a se livrar dessa pandemia, né? E nos orientar aonde devemos e onde não devemos ir, para que a gente possa ficar mais afastado, né? Então, que Deus tenha misericórdia de nós e principalmente dos que estão à frente nos hospitais, né? Dos médicos, das enfermeiras que estão lidando com esse povo. Que Deus tenha misericórdia deles. Amém. Eu também só queria pedir a proteção de Deus nesse momento relacionado a essa doença. Até me atrasei um pouquinho para entrar, porque estava resolvendo o problema do serviço relacionado a pessoas que estão com família e entre eles também com suspeita. E lá na empresa a coisa está bem complicada e a gente está no meio disso tudo, né? Então, que Deus possa proteger a cada um de nós nesse momento e seja feita a vontade dele. E peço a proteção dele também sobre cada um dos irmãos, sobre a mãe, sobre os meus irmãos e sobrinho e cunhado, sobre a André e o André também, que a gente está bem, assim, bem perto de talvez daqui a pouco ser contagiado também, né? Então que Deus nos ajude. E peço a proteção durante essa semana que se inicia, que Deus possa ficar com cada um de nós. É isso. Irmão Linda, quer falar também? Pastor Saulo? Eu agradeço a Deus muito por estarmos juntos, mesmo através da internet, né? Peço oração que Deus me ajude, porque eu estou sendo muito pressionada pelo Marcos, que ele quer que eu tome a vacina e eu não quero. E eu custo até para atender ele, porque ele vem batendo na mesma tecla, né? E eu não quero tomar, eu quero deixar para o final. Não vou dizer que não tome, mas lá para o final. Eu não sei, por enquanto eu não tenho confiança, né? E que Deus possa nos ajudar também, os enfermos, pela Márcia, eu não soube mais dela, né? Eu não tenho tido contato. E por todos os enfermos espalhados por toda a face da terra, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que estou muito feliz com vocês, porque vocês estão pegando certo no Evangelho, não desanimando. A minha oração toda noite é que a igreja triunfe em Jesus. Amém. Porque nós precisamos muito do nosso mestre. Precisamos da orientação e dos cuidados nessa vida. Peço também que Deus toque o físico de cada um dos doentes, em sua infinita misericórdia, possa trazer-lhes novamente a saúde. E que possamos também ser libertos dessa epidemia tão grande no mundo todo. Meu sincero desejo de oração. Bom, Deus. Amém. Amém. Irmãos, realmente a pandemia está fazendo muitas vítimas, né? Essa semana fiquei sabendo de um pastor adventista novo, 37 anos, que faleceu, deixou a mulher e uma filha. Vamos orar pela família dele também, né? Que foi uma grande perda para a moça, né? Que ficou a mulher. Ele tinha 37 anos, era um homem novo. E em vários lugares tem pastores morrendo, irmãos da nossa igreja morrendo pela pandemia. E muitas pessoas passando por momentos difíceis, né? Os familiares ficam aí em sofrimento. Vamos orar por essas vítimas também, por essas pessoas, e que cada um de nós possa se cuidar, né, da melhor maneira possível, para que também não seja uma vítima dessa doença. E peço também oração pela minha nora, a Audrey, que está grávida, né? A médica disse que se ela pegar Covid, há um grande risco de aborto. Então, ela está tomando todo cuidado, tá ok? E está ficando em casa agora, parece que agora também no serviço vão ficar em home office durante 3 ou 4 meses, vão ficar para não ter contato. Então, que possamos orar uns pelos outros e tomar o cuidado necessário, né? Vamos então, se ninguém tem mais nenhum pedido ou agradecimento a fazer, nós temos a oportunidade agora de fazermos a última oração e eu peço que o irmão Marcos dirija essa oração. Oremos ao Senhor.
Pai nosso que estás nos céus, queremos, Senhor, te agradecer por esses momentos que estamos, Senhor, reunidos para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Amém. Pedimos, Senhor, por todos os pedidos que foram colocados aqui, Senhor, tu possas resolver a cada um de acordo com o teu querer e a tua vontade. Amém. Peço em especial pelo irmão do seu Nereu, pela recuperação dele, Senhor, que a tua mão possa estar sobre ele, ajudando, e também que ele possa entregar a sua vida nas tuas mãos. Amém. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Guarda-nos durante mais uma semana, livra-nos do mal, ó Deus, que nós possamos realmente nos dirigirmos a Ti e que nós possamos, nos momentos difíceis, buscar a Tua presença e buscar a resolução dos nossos problemas em Ti, ó Deus. Amém. Guarda-nos, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, ajuda todos os Teus filhos enfermos, Senhor, realmente, que a Tua mão possa estar sobre cada um. Amém. Te pedimos essas bênçãos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém.